Microcast, mais um Microcast. Você sabe o que é o Microcast? É o podcast da Microdata Sistemas. Você já viu os outros? Se eu fosse você, eu não perderia por nada. É tanta gente bacana que já passou por aqui. Já falamos sobre moda, sobre computação em nuvem, processo sucessório. Nossos convidados são sempre escolhidos a dedo, com muito carinho, para trazer coisas boas para vocês. Hoje temos um convidado super ilustre, Leonardo Santana. Quem não conhece Leonardo Santana? Presidente do Sinditec de Americana, Sindicato das Indústrias Têxteis. E quando o assunto é sindicato, todo mundo tem muita curiosidade, né? Puxa, mas o que faz um sindicato? Qual que é a intenção dele? E o Leonardo está aqui hoje para contar para a gente, esclarecer as dúvidas. Eu tenho certeza que vai ser um papo super bacana e que vai valer a pena você assistir todo o conteúdo. Leonardo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra ter você aqui. E parabéns, né? Sinditec fazendo 36 anos, dia 10 de fevereiro. Feliz aniversário, Sinditec, né? Uma luta aí, né? Meu pai dizia que quem não tem competência não se estabelece. Então, 36 anos é porque o trabalho está sendo bem feito. Segundo mandato já, né, Leonardo, como presidente do Sinditec. E eu vou pedir para você se apresentar, né, e falar um pouquinho sobre você, sobre a sua atuação profissional. E eu gostaria que você emendasse falando um pouco o que te motivou, né, a fazer parte do Sinditec, a entrar por essa porta. Bom, vamos lá, Denise, tudo bem a todos? Realmente o Sinditec esse ano está fazendo 36 anos, é uma grande história. Eu, como estou presidente agora nesse momento do Sinditec, na minha segunda gestão, que termina esse ano, foi um trabalho longo desses anos todos, né? São 6 anos praticamente, já tem 5, esse será o 6º ano. É um trabalho longo, peguei época de pandemia e tudo mais. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho da minha história. Eu conheci o setor têxtil porque eu tinha alguns irmãos que tiveram uma empresa têxtil aqui em Americana. Eu sou do interior, mais do interior, né? Eu sou de Assis, um pouquinho longe daqui, 400 quilômetros daqui. E eu acabei conhecendo o setor têxtil. E quando eu fui fazer faculdade, eu resolvi fazer faculdade de engenharia têxtil. Foi aí que realmente me aprofundei nesta área. E a partir daí comecei a trabalhar no setor têxtil, conhecer cada vez mais, e acabei tendo a minha própria empresa. Trabalhei inclusive com eles durante um tempo, depois eu acabei tendo a minha própria empresa, que é a Guainumbi Têxtil, passando vários perrengues na vida, né, como todo o setor têxtil, sempre acreditando que o setor têxtil nunca ia acabar, como essa é a mote que existe aqui em toda a região, né, há um tempo atrás, que dizia o setor têxtil vai acabar porque os chineses vão acabar com as indústrias. E isso a gente descobriu, e eu acreditava que isso nunca iria acontecer, e como não aconteceu. E muito pelo contrário, o setor têxtil está cada vez mais forte aqui na nossa região. Eu sou casado, tenho 2 filhos, tenho 3 netos, né? A minha neta mais velha já tem 12 anos, está para fazer 13 anos, então, e a mais novinha tem 6 anos. Então é toda uma história de vida dentro do setor têxtil. E dizer que realmente é um grande orgulho poder trabalhar no Sinditec. Eu comecei no Sinditec, foi em 86, 87 aproximadamente, quando eu comecei a participar das primeiras reuniões, no momento que o Sinditec ainda era um departamento dentro da associação comercial. Olha, eu não sabia disso, né? Então, o Sinditec, ele começou em 86, né, se eu não me engano. Exatamente. Então, ele começou sendo um departamento dentro da ACIA. Exatamente. Olha, que interessante. E aí ele se tornou um sindicato, né, patronal das indústrias têxteis. Existia naquela época uma necessidade muito grande de que houvesse um sindicato que representasse as indústrias da nossa região,
porque quem representava na época era o Sinditêxtil. O Sinditêxtil, ele representava toda a nossa região, porém toda a diretoria era de grandes empresas, grandes empresários. E isso criava uma dificuldade, porque a característica das indústrias daqui da nossa região era de pequenas, micro e médias empresas. Então elas sentiam que não tinham voz. E junto com o Sinditêxtil, com as indústrias, as grandes indústrias, existiam as fiações. E neste momento que nasceu o Sinditec, com a necessidade de ter uma representatividade. Entendi. Obviamente, durante vários anos, né, como foi uma dissidência de dentro do Sinditêxtil, a criação do Sinditec, nós tivemos atritos, obviamente, né, porque você retira uma boa fatia da base do Sinditêxtil na época, né, nós retiramos. Mas hoje está muito legal, porque hoje nós temos um reconhecimento muito grande, uma parceria e uma sinergia muito grande com o Sinditêxtil, com a ABIT, né, com os outros sindicatos e outras associações, porque hoje já existe a consciência da importância do Sinditec para a nossa região. Eu só queria pegar um gancho nessa sua fala, porque eu, quando era criança, eu lembro da Princesa Tecelã, né? Como se todos os lugares, né? Você ia viajar para qualquer lugar do país e você é de Americana, a Princesa Tecelã. E eu me afastei de Americana uns anos, né? Fui estudar e eu acredito, por alguma forma se perdeu isso, né? E desde que você assumiu o Sinditec, né, a gente entende que existe um esforço grande, né? Nós reconhecemos esse esforço do Sinditec, obviamente, né, na sua pessoa, em grande parte, para trazer de novo a Americana para o mapa do têxtil, né? Porque até a fala de uma convidada anterior, né, nós estamos invisíveis. Eu acho que ficamos invisíveis em algum momento. E agora vocês estão num esforço grande aí, né, e com várias parcerias para voltar a Americana a esse contexto da Princesa Tecelã. E como que tem sido o apoio dos outros órgãos aí nesse desafio, Leonardo? Olha, realmente o grande trabalho, quando eu resolvi assumir o Sinditec, foi de que o Sinditec ele deveria não só ser reconhecido, tá, dentro do estado de São Paulo, ou na federação, né, no país inteiro, mas principalmente trabalhar para que o setor se desenvolva. Então, a partir do momento que você trabalha com o foco no setor e não no sindicato em si ou numa empresa específica, mas de todo o setor, acaba existindo uma sinergia entre os outros sindicatos, as outras entidades, como a ABIT, o Sinditêxtil, Sindivestuário. Então, isso foi muito importante. Hoje o Sinditec realmente ele é reconhecido e ele existe. Então, ele deixou de ser invisível. Quando a gente todo o trabalho, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que isso é muito importante, mas durante todo esse trabalho que vem sendo feito, hoje, dentro da ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e Confecção, que é uma associação brasileira, nacional, né, de âmbito nacional, hoje o Sinditec é extremamente reconhecido por todo o trabalho que vem sendo feito. E quando a ABIT vai fazer um trabalho juntamente com o Sinditêxtil, nós estamos sempre juntos porque há um tempo atrás existia aquele pensamento de que você deveria trabalhar sozinho para mostrar o que é o sindicato. Hoje a gente tem a consciência que se nós não estivermos unidos com sinergia, e não vou dizer só os sindicatos, a gente tem a Ciesp, que é um grande parceiro aqui de Americana, né? Nós temos as secretarias de desenvolvimento econômicos aqui de todas as cidades daqui, que são parceiros também, associação comercial. Então hoje existe uma sinergia entre as entidades da nossa região e do estado de São Paulo e do Brasil. Então isso a gente está conseguindo excelentes resultados, né? A gente traz sempre resultados positivos para todo o setor.
né? Nós temos uma infinidade de resultados que vem acontecendo desses últimos anos aqui, exatamente porque nós estamos trabalhando juntos. É interessante isso, né? Ninguém faz nada sozinho, né, Leonardo? Essa coisa do querer, não, deixa que eu vou brilhar aqui, né? Não tem condição, né? Hoje, quanto mais parcerias, sinergias, conversas, isso, é assim que a gente constrói coisas que ficam para sempre, né? E muito bacana essa sua fala. Agora, tem a parte das pessoas da sociedade civil também, né? Porque também não adianta só as entidades fazerem um esforço, terem todo esse desejo, se a sociedade civil também não participa, né? A sociedade civil não pode só ficar sentada esperando que as entidades façam, né? E como que você vê o engajamento desse outro lado, né? Você sente apoio, quer dizer, os empresários estão nessa luta junto? Teria mais alguma coisa que poderia ser feita para fomentar tudo isso que você disse? Olha, é muito importante isso que você falou e perguntou aí no caso, né, Denise? Porque realmente, além das entidades, obviamente nós temos que ter o apoio das empresas, dos empresários. E quando nós temos algumas demandas, nós estamos conseguindo esse apoio, sempre, porque eles têm consciência, porque a partir do momento que você vai trabalhar para o setor, muitas vezes uma empresa ela não vai ser beneficiada diretamente daquela ação que a gente vem trabalhando. Mas aqui, na nossa região, assim, para dar um parênteses aqui, para ilustrar melhor isso, a nossa região é uma região onde o polo têxtil nosso, existe uma interdependência das empresas, das indústrias aqui, porque você tem pouquíssimas empresas e indústrias que são 100% verticalizadas. Entendi. Entendeu? Então todas as empresas dependem uma das outras. Até as verticalizadas, elas dependem de serviços de outras empresas. Então, quando você faz um trabalho para o setor, você está trabalhando com todo o setor. E outra coisa, obviamente que ainda existe alguns empresários que acham que ele deve ter a empresa dele deve quebrar outra, que existia muito esse lance, não, eu vou quebrar outra empresa para ficar sozinho no mercado. Isso não existe, porque uma empresa não faz um setor têxtil. O setor têxtil só existe e só vai existir e só vai ser forte quando todo um setor for forte, entendeu? Todo um setor. Quando a gente fala de um setor, a gente fala o setor direto e o indireto, porque não adianta você, por exemplo, ter uma indústria extremamente verticalizada ou extremamente moderna, onde você tem todo equipamentos ultramodernos, computadorizados, e se não tiver alguém para fazer a manutenção disso, exatamente, você vai ficar com a sua máquina parada. Então você tem que ter a cadeia produtiva, ela tem que estar em sinergia e uma acompanhando a outra, não adianta. Então nós temos que ter isso. E não adianta a gente imaginar que você vai ter um fornecedor de serviço exclusivo para a sua empresa, não vai. Aí ele não vai ter uma capacitação para que ele resolva o seu problema, porque ele tem que, o custo disso é muito alto. Então uma empresa que trabalha com placas de teares, por exemplo, que é o que nós temos mais aqui, ela tem que fazer serviço para muitas empresas, porque senão não tem demanda suficiente para ele ter um laboratório, para ele ter uma estrutura técnica para isso. Então o setor tem que ser forte. Então a gente trabalha assim, o Sinditec vem trabalhando nesses últimos anos, né, desde que eu entrei, para ter um setor forte, trabalhando com sinergia, trabalhando juntos com as outras entidades, porque é só assim que a gente consegue desenvolver todo esse nosso trabalho. Muito interessante isso que você trouxe, porque eu que visito empresas têxteis, né, é isso mesmo. Então, um é fornecedor do outro, que é fornecedor do outro, que compra do outro, né? Então, as pessoas se conhecem, elas se falam, e é realmente isso, é uma cadeia de valor, né? E no nosso segmento, que é tecnologia, tem uma questão muito forte de compra, né? Então, às vezes o grande, ele compra o pequeno, mas não é para manter, é para matar, né? Então, ele compra e depois ele fica lá só com o produto dele, né? Isso é até questionável em termos, né? Será que deveria poder fazer isso ou não, né?
Então, o que você está trazendo, Leonardo, é muito sério, porque está falando sobre sustentabilidade de um segmento a partir da união dessas estratégias e mais ainda, nós acompanhamos todo o esforço, né, do Sinditec e até do Senai, da FATEC, em trazer pessoas capacitadas para poder dar continuidade, né, para poder ter mão de obra. Né, as empresas estão sofrendo um pouco com essa questão de não tem sucessor, mas também às vezes não tem sucessor até para o colaborador, não só para o dono da empresa. Né? Então tem mais todo esse esforço. Né? O que você falou, olha quantas coisas precisam ser feitas. E se as iniciativas forem na base do heroísmo, uma hora esse heroísmo acaba. Né? Então quanto mais isso, quanto mais próximos, quanto mais sinérgicos, quanto mais pensando estrategicamente, né? Porque é isso que a empresa grande faz. Ela tem um monte de gente pensando estratégia. E eu acredito que hoje o Sinditec, então, ele está fazendo meio que esse hub, né? Estratégico entre todos os pratos que precisam ser girados para dar sustentabilidade para um segmento que emprega centenas de pais de família aqui. Né? Se o segmento balança, ele balança a sociedade e a economia dessas cidades vai junto, né, Leonardo? Exatamente. Eu vou citar alguns trabalhos que nós estamos fazendo já há alguns anos, né? Senai, FATEC e outras, inclusive Senai Francisco Matarazzo de São Paulo, que hoje já é uma academia, né? Então nós temos uma parceria porque nós identificamos, hoje eu vou falar assim, o grande desafio que nós temos hoje no Brasil, isso não é só do setor têxtil, mas o grande desafio é mão de obra. Hoje é o desafio que nós temos assim, de norte a sul. Nós temos um problema de falta de mão de obra, apagão de mão de obra. E não é só isso. Nós temos um apagão muito sério de mão de obra capacitada. Isso é pior. Então nós já temos o problema da mão de obra não capacitada, mas principalmente da mão de obra capacitada. Já há algum tempo nós fazemos vários cursos dentro do Senai de capacitação de mão de obra, principalmente uma parceria, e foi até um trabalho que nós desenvolvemos dentro do Senai, porque não existia, tá? Isso foi desenvolvido aqui. Isso eu estou falando já há muitos anos atrás, quando eu era coordenador, já dentro do Sinditec. Eu falei, eu estou desde 86, 87 dentro do Sinditec, e durante muitos anos eu fui coordenador do departamento de cursos do Sinditec. E dentro disso nós fizemos um trabalho muito sério junto com o Senai de parceria de desenvolver cursos rápidos de 30, 40, 28 até 50 horas no máximo para capacitação de trabalhadores que já estão dentro da indústria. São cursos que nós desenvolvemos que ele tem uma grade, são vários cursos que tem pré-requisito, para ele fazer um curso ele tem que ter feito o outro, então vai se somando isso ao longo do tempo e não tem a necessidade dele fazer sem parar. Ele faz agora, depois de um ano ele faz mais um curso, depois de 6 meses ele faz outro, tal. Isso foi um desenvolvimento que nós tivemos, que nós fizemos e que realmente deu muito, muito certo e funciona muito bem. E junto com isso, nós estamos fazendo um trabalho, inclusive o ano passado, foi o ano retrasado ou passado, nós fizemos, junto inclusive com a Câmara dos Vereadores, né, que foi um projeto do então vereador Silvio Dourado, e nós fizemos um trabalho de valorização do setor têxtil. Aquilo que eu falei, de que muitos anos atrás, durante muitos anos, todo mundo falava, e eu cheguei a falar isso também, a indústria têxtil vai acabar. Quando você começa a falar muito isso, uma mentira acaba virando verdade, ou uma não verdade acaba virando uma verdade. Não seria uma mentira porque era o sentimento que existia na época. Mas quando todas as empresas começam a falar muito isso, você tira o incentivo de um jovem de trabalhar no setor. Por que eu vou trabalhar naquele setor se ele vai acabar? Eu vou entrar num barco furado? Não, eu vou para outro lado, eu vou fazer outro tipo de curso, eu vou fazer outra coisa. O meu projeto de
de vida, o meu projeto profissional, o meu plano de carreira vai ser outro. E tem mais um elemento, né? Nenhum pai vai falar assim, nossa, filho, vá para o segmento têxtil, eu terei tanto orgulho de você. Pelo contrário, Pelo né? contrário. Os contramestres aí, os tecelões, não, meu filho tem que estudar outra coisa, né? Porque a família nessa hora, né? Todo mundo que nasceu em Americana tem um parente que trabalhou na tecelagem, né? E assim, não, pelo amor de Deus, né? Vai fazer outra coisa. E isso é o que você falou. Isso vira algo no inconsciente coletivo que vai sufocando uma série de coisas que a longo prazo a conta chega, né, Leonardo? Exatamente, não tenho nem dúvida disso. E mais, então, a partir desse trabalho que nós estamos fazendo de valorização, então qual a ideia da coisa? Quando você fala, como você acabou de falar, das indústrias, tá? Se a gente for analisar, 90% das tecelagens aqui, o proprietário hoje, ele começou lá de baixo. Às vezes como espulador, como guardinha, né, da guarda civil, né, da guardinha. Ele trabalhou como faxineiro e se tornou um empresário. Então, se você pegar de 10 empresas, 9 empresas, ela se iniciou assim. Então, são raras as empresas que não são assim, que vêm de outra história, né? Então, quando você for analisar isso, e isso é um trabalho que a gente vai fazendo dessa divulgação e da valorização, é para mostrar para as pessoas e para os jovens que a indústria, o setor que mais dá oportunidade para um jovem crescer dentro dela é a têxtil e confecção. Não existe outra no mundo que dá essa oportunidade. Então, existia, como você falou, os tecelões e tal. Antigamente existiam, a gente falava da princesa tecelã, quando a gente andava aqui na cidade, as pessoas, né, que já têm acima de 40 anos vai lembrar muito disso, quando você andava aqui em Americana, você parecia que estava chovendo 24 horas por dia. Os barulhos. Aquele barulho do tear Tchuc, tchuc, tchuc. em todo lugar e cada garagem tinha uma tecelagem. Verdade. Aí a gente fala, não, mas tinha 2.000 tecelagens, hoje tem 400, 500 tecelagens. Sim, por quê? Porque o mundo mudou, a tecnologia mudou. Hoje você não consegue ter uma tecelagem com 4, 5 teares, porque a estrutura que você tem que ter é muito grande. Os teares são de altíssima produção. Antigamente, um tear tinha teares no início aí que fazia 40 batidas por minuto. Hoje nós temos teares que trabalham 1.200 batidas por minuto. Então olha o avanço que tem. Então toda a estrutura, antigamente um tecelão, lá os primeiros teares, ele trabalhava com 1, 2 teares no máximo, dependendo do artigo. Hoje um tecelão, ele trabalha com 10, 20, dependendo do artigo. Então é uma outra realidade, é um outro mundo, então realmente diminuiu a quantidade de tecelagens. Porém, a produção hoje é muitas vezes maior do que era antes. Muitas vezes, é um número astronomicamente maior. Então não acabaram as tecelagens, mudou a estrutura, mudou a realidade do que é uma tecelagem hoje. É muito interessante isso que você falou e eu concordo totalmente, né? Eu venho eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Eu entrei no têxtil aí meio pela cozinha, né? E eu trabalhava com bancos, com montadoras. Quando eu cheguei no têxtil, eu falei, uau, isso aqui é um oceano azul. Porque não tem a transformação digital que essas empresas que eu citei, desses outros segmentos, passaram há décadas, está chegando meio que agora no têxtil. Por outro lado, os teares são aviões, né? A tecnologia que a gente encontra em certas marcas aí famosas, né, que produzem o tear, que é um computador que faz tecido. É incrível. Então, além de você precisar ter essa mão de obra capacitada na questão do têxtil, que é complexo, né? Eu não entendi a complexidade do têxtil. Hoje eu olho para qualquer tecido, eu fico imaginando ali a trama, o urdume, né? Tem também a parte de tecnologia, quer dizer, além de tudo, são muitas oportunidades. Você tem toda a razão, porque tem a oportunidade do segmento têxtil em si, e tem essa transformação que está acontecendo. Então, se você é um jovem, você pode até escolher, né, em qual segmento dessas inovações você quer atuar. E o têxtil está aí de portas abertas, né, Leonardo?
Ah, com certeza absoluta. É bem interessante isso que você falou, pelo seguinte, hoje, eu vou fazer um paralelo da minha época. Na minha época, quando eu fui fazer faculdade, né, eu era jovem, o jovem obrigatoriamente tinha que fazer um plano de carreira. Já, olha, eu quero fazer isso, eu quero estudar aquilo, tal, quero trabalhar em... Você criava um plano de carreira. Hoje em dia, e todo mundo fazia isso. Então, quem conseguiu sobressair? Aqueles que batalharam mais, os melhores, que se dedicaram mais e que tiveram, um plano melhor montado, né? E batalhou, porque é muito batalho, não é brincadeira. E conseguiu se desenvolver, hoje são empresários, no meu caso, por exemplo, e vários outros também. Hoje em dia existe uma diferença muito grande. Hoje os jovens, eles não estão preocupados com isso. Então aquele jovem que fizer um plano de carreira, ele vai deitar e rolar. Porque de cada 200 jovens você vai conseguir achar um jovem que cria um plano de carreira e que entra numa empresa falando, olha, eu quero me desenvolver dentro dessa empresa. E não existe hoje nenhuma empresa têxtil aqui na nossa região que não esteja sedento destes jovens. E se ele investir no seu plano de carreira, ele vai crescer demais. Isso é um trabalho que eu tento mostrar, inclusive, para os jovens que estão trabalhando na minha empresa. Fala, olha, cara, pensa no futuro, pensa num plano de carreira. Não fica pulando de galho em galho, mudando de emprego a todo tempo, porque você vai andar como, eu até brinco isso, é que nem um caranguejo, anda de lado, você não se desenvolve. E as oportunidades que você tem de desenvolvimento dentro de uma empresa hoje não existiram. Esses empresários que estão hoje aqui, que são empresários, que são industriais e que têm uma boa empresa e que vivem bem, esses empresários não tiveram essa facilidade que um jovem que quiser fazer esse trabalho vai ter. Concordo. Tá? Porque se ele quiser fazer um plano de carreira, voa rápido. É óbvio que não é só querer ter um plano de carreira, ele tem que se dedicar, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ter liderança. Então tem algumas características que são importantes dentro do processo, tá certo? E se ele tiver isso tudo, só vai voar. Concordo totalmente e espero que a sua mensagem ecoe em muitos corações jovens aí, né? Porque hoje eles são muito estimulados e às vezes fica difícil eles entenderem essa mensagem, né? A nossa vida, ela é feita de etapas. Só que se quando você fica pulando muito, você dá uma retrocedida nessa etapa, né? Não adianta. Você tem que ter resiliência, tem que ter capacidade de diálogo, e isso é muito importante. Mas é exatamente isso que você disse. Quem tiver esse espírito, com certeza vai ser acolhido por alguém e vai conseguir se desenvolver. Agora eu queria que você contasse para a gente, fala um pouco do Sinditec. Né? Por que uma empresa deve se filiar ao Sinditec? Né? Quais são as vantagens, os serviços? Né? Vamos fortalecer o Sinditec através das adesões, né? Conta um pouco para a gente aí por que vale a pena. Bom, vamos lá. Como a gente já falou agora, o mais importante é a união. Se nós tivermos união, a gente vai longe. E a união não é só entre as entidades, não é só entre os setores em si, mas é a união principalmente das indústrias aqui da nossa região. E de que maneira ela vai ter de que maneira a gente conseguiria essa união? Obviamente ele participando dentro do Sinditec como um associado, porque eu vou dar alguns exemplos assim, o que nós fizemos agora nesse último ano, eu não vou me estender muito porque as ações são tão grandes, né? E uma coisa que eu venho falando, hoje o Sinditec é um sindicato que entrega resultados. Eu vou dar um exemplo agora desse ano de algumas ações aí que nós fizemos que são extremamente importantes e para mostrar o que é a união. O crédito outorgado hoje
ele era assim, ele tinha validade até dia 31/12/2024. E desde o início de 2024, a gente sabendo dessa validade, do fim dessa validade do crédito otorgado e principalmente da importância do crédito otorgado, esse crédito otorgado, para quem não conhece ou para quem não sabe como funciona, ele foi criado com o intuito de nós conseguirmos concorrer com a guerra fiscal dentro do país, que são o quê? Alguns estados, eu vou dar 2 exemplos assim que são mais, que a gente sente muito na carne aqui, quem é empresário, quem é industrial, quem é comerciante, que é Santa Catarina e Minas Gerais. Eles dão incentivos tão grandes lá que nós não temos como concorrer com toda a estrutura de logística que nós temos, de maquinários modernos, a gente não teria como concorrer com eles. Esse crédito outorgado ele veio exatamente para compensar esses incentivos, uma parte, não tudo, mas compensar esses benefícios que esses estados dão para venda aqui dentro do estado de São Paulo. E a gente sabia o seguinte, bom, isso em 2033, quando a gente estiver com a reforma tributária já funcionando a pleno, isso desaparece, 100%. Mas só que até 2033 nós temos que sobreviver. As indústrias do estado de São Paulo têm que estarem vivas, senão não justifica. E esse foi um trabalho que o Sinditec fez fortemente em parceria com o Sinditêxtil, tá? Uma grande parceria que nós fizemos. E com mais outros, o Sindivest, Sindvestuário, Sindmeias também participou depois de um certo tempo, mas quem pegou realmente para valer isso aí foi um trabalho do Sinditec e do Sinditêxtil, que é uma parceria que eu venho falando que só traz frutos. E nós tínhamos que convencer o governador Tarcísio da importância da renovação desse crédito otorgado para a indústria têxtil aqui do estado de São Paulo. E foi um trabalho que nós viemos fazendo primeiro, a gente tinha que convencer quem ia dar o aval para o governador para ele assinar essa renovação. Então nós tivemos que trabalhar com a ALESP, né, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que a gente começou com a deputada Carla Morando, que ela é uma deputada que ela foi inclusive a coordenadora da Frente Parlamentar da Indústria Têxtil, e a partir do momento que esse novo governador entrou, ele mudou e virou Frente Parlamentar da Indústria, não só têxtil, mas de toda a indústria, e ela é a coordenadora. E nós começamos a fazer um trabalho de convencimento. Ela se convenceu realmente que era importante isso. Outro trabalho muito sério que nós fizemos, nós trouxemos aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima, aqui para a Americana, então para entender que hoje a nossa região não é mais invisível, ela é visível, ela existe, o Sinditec existe. Nós trouxemos ele aqui, convidamos inclusive as outras entidades, como o Sinditêxtil, a Ciesp, parceiraça nossa aqui, inclusive sempre o tempo inteiro, né, todas as secretarias de desenvolvimento econômico, e nós trouxemos o Jorge Lima e fizemos o convencimento dele também. Eu conversei com ele, nós fizemos algumas reuniões, além de criar a Coalizão Têxtil, a gente fez um trabalho com a cadeia produtiva têxtil, nossa, da região do Polo Têxtil. Essa cadeia produtiva, a ideia é você criar realmente aquela cadeia, como a gente já falou, de você ter toda uma estrutura de produção e fornecimento de toda a necessidade que existe a cadeia têxtil, desde têxtil e confecção, dentro de um raio de 50 quilômetros de Americana. Então a gente dá incentivos, criar incentivos para trazer essas indústrias para cá e esse fornecimento de máquinas, equipamentos, serviços, manutenção e etc, para que essa nossa região realmente seja autossustentável. Ela já é em grande parte, mas ainda depende de mais alguma coisa. E nesse momento ele sentiu realmente que o tendão de Aquiles da nossa região era o crédito otorgado. Então ele realmente comprou essa ideia. Não, vamos trabalhar em cima disso. Conversei com o Rafael Servoni, que é o presidente da Ciesp, que é outro parceiro também que está sempre junto.
Nessa conversa, nós discutimos essa demanda, que ele já havia participado das outras discussões do crédito outorgado, então ele já tinha essa consciência, ele também comprou essa ideia, vamos trabalhar juntos. E a partir daí eu trouxe para o nosso prefeito, o Chico Sardelli, que o Chico, assim, é um prefeito que ele é extremamente parceiro do Sinditec e do setor têxtil. Ele tem uma consciência muito grande por fazer parte, inclusive, do setor têxtil de confecção. Ele é assim, como pessoa, ele tem realmente essa consciência e eles sabem da necessidade do setor têxtil, da importância do setor têxtil para o município, inclusive para a arrecadação. E junto com isso, desenvolve junto os outros municípios. E a partir dele, nós fizemos um trabalho com o presidente da Alesp, o André do Prado. Nós fizemos uma reunião, chegamos até o André do Prado, né? Isso por intermédio do Chico, nós fizemos isso, e conseguimos convencer o André do Prado, e ele também comprou a ideia. Então, o nosso trabalho ao longo desse ano foi de dar um passo de cada vez e sempre mostrando a importância para que aquela pessoa, aquele deputado ou aquele secretário, ele comprasse a nossa ideia de que realmente era importante e entender a importância do crédito outorgado ser renovado, porque senão nós teríamos um problema muito sério aqui, de fechamento de indústrias, de não conseguir competir com as indústrias de outros estados. Então eles foram comprando essa ideia. Aí uma outra etapa foi conversar com o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. Então, para você entender assim como é que foi todo esse trabalho ao longo do tempo. E aí nós fizemos uma reunião, convencemos o secretário, ele também comprou essa ideia. Aí nós precisávamos chegar no secretário da Fazenda, tá? Que é o Kinoshita, que é o secretário Kinoshita, que é aquele que ia chegar para o governador e falar: governador, realmente você pode comprar essa ideia. Mas nesse momento, nesse interim que a gente estava discutindo isso e tentando convencer esse pessoal, nós tivemos a festa do peão e o governador veio aqui. E o André do Prado, para ter uma ideia, né, ele estava aqui e ele me chamou, ele falou: não, você vai falar com o governador. E ele me pegou e falou: não, para sentir assim, o tamanho do comprometimento dele também, como deputado e como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o governador chegou atrasado, correndo, não sei o quê, ele pegou o governador pelo braço e falou: não, governador, você vai ter que atender o Sinditec daqui. E aí eu consegui entregar um documento para o governador mostrando a importância disso. E também bati um papo rápido com ele, né? E ele já, naquele momento, ele já sinalizou, falou: olha, eu já estou sabendo do que vem acontecendo e vocês fiquem tranquilos. Obviamente que a gente só vai ficar tranquilo a hora que sai no Diário Oficial. Até lá, não. Bom, olha, eu vou falar uma coisa para você. Se eu fosse uma empresária do segmento e ouvisse esse seu depoimento, né, com todo esse trabalho de bastidores que vocês fizeram aí, fantástico, né? É uma costura, né, Leonardo? É como um bordado, né? Trazendo um pouco para o segmento, né? Então, assim, vocês Ou a construção do tecido até você ter a roupa pronta, né? Até Exatamente. A confecção pronta. E é interessante, né, porque muitos empresários que provavelmente não são afiliados do Sinditec vão se beneficiar, né, porque eu conheço um pouco do assunto, né, em função da própria microdata, e realmente, né, isso foi muito importante. Então, olha, se você não é associado ainda, eu acho que depois de conhecer esse trabalho de bastidores, agora é a hora, né, Leonardo? Vamos empoderar o Sinditec, né, para que ele consiga mais ações como essa, né? Isso que você falou de aproximar a cadeia produtiva, isso é fantástico, né? Porque nós temos aqui um Vale do Silício, né? Onde sozinhos não, mas juntos somos mais do que autossustentáveis e podemos nos tornar mais competitivos, muito mais do que já somos. Exatamente. E o Sinditec, ele é meio que um hub desse cenário. Exatamente. Então, só para completar, aí depois de todo esse convencimento, e inclusive nós conseguimos convencer o secretário da Fazenda que isso era o mais difícil, então nós fomos
trabalhando para que todos os outros e quem dava as informações para o secretário da Fazenda, eles tivessem consciência de que realmente era importante o crédito otorgado. E quando nós fomos fazer a apresentação, eu até mostrei para ele. Ele é uma pessoa que conhece muito números, tal, ele entende bem, ele é economista. Então eu cheguei para ele e falei, olha, com esse aumento se não for renovado esse crédito otorgado, hoje o setor têxtil já tem dificuldade em relação a preços, em relação a Minas e Santa Catarina. Nós não conseguimos concorrer com preço, nós concorremos com o quê? Logística, qualidade, entrega, você ter a produção muito próximo do consumo, então ali que nós ganhamos. Eu falei, independente disso, que nós já temos essa dificuldade, nós vamos ter que aumentar mais 16% em média o preço da mercadoria, do tecido para as confecções. Nós não vamos conseguir vender. Ele já fez a conta na cabeça e aí ele falou, realmente. Eu falei, o que vai acontecer? As indústrias vão fechar, nós não vamos aguentar até 2033. Ou a indústria sai daqui e vai para outro estado, para continuar com incentivo, para ter incentivo e conseguir vender, ou ela vai fechar, é impossível. E aí foi muito interessante a resposta dele naquele momento, eu fiquei bem gravado, ele falou, você pode ter certeza que eu não vou ser louco de ser o responsável de fechamento de inúmeras indústrias aqui do estado de São Paulo. Eu não vou ser o cara responsável para isso de jeito nenhum. Aí já falou com o governador e aí já estava fechado praticamente o processo. Aí tivemos problemas de datas, que acabou não sendo renovado no dia 31 de dezembro, mas ele mandou para a Lesp um pouquinho antes, aí foi um dia antes, inclusive, de entrar em recesso na Lesp, então nós ficamos eu já tinha o decreto pronto na minha mão, recebi, mas não podia divulgar, porque como é que eu vou divulgar uma coisa que ainda não foi publicada no Diário Oficial? Então, é aquilo. Aí eu recebi a ligação, assim, eu de férias, no final do ano, legal, o pessoal ligando, e aí o crédito, vai sair, mas quando? Eu falei, olha, não venda nada enquanto não sair. 1º de janeiro não fature nada, segura alguns dias. Aí foi logo aí no início de janeiro, assim que voltou, foi publicado, então foi um alívio, né? Um alívio para todo mundo. Então realmente saiu a publicação, foi uma comemoração muito grande. Esse é um exemplo. E agora, esse é um dos casos. Nós temos vários, inúmeros processos, a isonomia que a gente vem trabalhando com a carga tributária de importados, que é o caso dos e-commerce que estão trazendo aqui, esse trabalho que foi feito junto com a base e a ABIT, culminando a conseguir aquele imposto de importação, né, que o pessoal chama o imposto das blusinhas, mas não é o imposto da blusinha. Isso na realidade é um absurdo, porque na realidade eu vou falar um número muito simples. Hoje a carga tributária que está dentro da cadeia têxtil do início até o fim, ela de cada R$100, R$45 são impostos, 55 é mercadoria. Então, quando você pega 45 em cima de 50, dá mais de 80%. Então, você imaginar que a cadeia têxtil paga 80%, produzindo aqui, gerando emprego aqui no país, paga 80%, 82%. Eu não consigo entender como um governo pode querer isentar uma indústria que vem lá de fora, que não gera emprego nenhum aqui e não paga nada de imposto. Meu pai de Deus, que coisa é essa? Nós ficamos sabendo, né, que houve realmente um aumento do consumo aqui no país depois que houve essa taxação. Ou seja, as pessoas voltaram a consumir o produto que é feito aqui no país. E isso pagando uma parcela muito abaixo do que a gente paga. Nós pagamos 80, eles pagam 20 só. É um absurdo um negócio desse. Então concorrência desleal. Desleal. Então aí você vai lá, o produto importado é mais barato, mas tira o nosso imposto para ver se o nosso não é mais barato ainda. É claro que isso vai ser resolvido definitivamente em 2033. Certo. Mas a indústria tem que estar viva até 2033, tá? Quando entra
a reforma tributária a pleno em 2033, janeiro de 2033, mas a indústria tem que estar viva até esse momento. Com certeza. Tá certo? Porque não adianta a gente imaginar que nós vamos destruir a indústria, fechar as indústrias aqui, mas não é só a indústria têxtil, tá? Isso é todas as indústrias. Sim. Isso é um problema que durante muito tempo era só a indústria têxtil que falava, tal, que reclamava, porque como a gente já vem sofrendo muito esse tipo de coisa, essa concorrência desleal de pagar mais imposto do que aquele que entra, nós já estamos sofrendo, a gente está enxergando um pouco mais longe. A indústria têxtil já enxerga um pouco mais distante. Então, nós na indústria têxtil, nós já sabíamos que isso ia ser um problema e que pode ser um problema. Então, só para ter uma ideia, só com essa taxação desses 20% e mais o ICMS, até de agosto para cá, teve uma queda de 40% na importação. Por quê? Porque o preço já não é tão competitivo. Se eles pagarem os 80% que nós pagamos, aí que eles não conseguem concorrer. Então aí é bonito, legal. Com a reforma tributária, eles vão pagar a mesma carga tributária que a nossa. Eu acho assim, né, Leonardo? Tem sol para todo mundo. Só que tem que ter regra. Né? É o que você falou, não tem problema. Você pode comprar o importado, você pode... Nós somos um país que, graças a Deus, tem abertura para essas coisas, mas não pode ser de forma desleal. Então a regra tem que ser clara para todo mundo. E aí que vença a eficiência. Exatamente. Porque nós sabemos também que os importados, eles têm algumas características, mas aquilo que se faz aqui no país, por exemplo, de puro algodão, que não é fácil de fazer, a gente sabe que o tecido de puro algodão, ele tem lá as magias dele, não vem de fora com a mesma qualidade, não adianta. Né? Então, além de tudo, tem que preservar que o Brasil, o tecido que se faz aqui é muito bom, né? De uma qualidade excelente. E isso também, eu acho que as pessoas passaram a olhar isso depois de consumirem muita coisa importada, que também decepcionou. Né? Então, volta um pouco e dá mais valor para aquilo que é feito aqui, antes de mais nada. Né? Exatamente, não tem a qualidade que nós temos. Não tem os controles que nós temos, ambientais. Sim. Hoje, para a gente produzir aqui, a gente tem muitas licenças que nós temos que ter, muitos controles, cuidado com o meio ambiente, produtos químicos que nós não podemos usar que vai prejudicar o consumidor. Lá não tem nada disso. Exato. Existem alguns produtos que ele utilizam que a gente sabe que ao longo do tempo, ele pode dar câncer de pele. Então, por quê? Porque eles não têm cuidado, eles usam qualquer produto para mandar para cá. Porque hoje esses produtos são mais eficientes, eu não vou dizer que não são, esses produtos que causam algum dano ao ser humano, à saúde humana, eles, em termos de processo, ele é mais eficiente e mais barato. Então você consegue produzir com custo menor utilizando esses produtos. Sendo que a gente aqui, a gente tem esse cuidado, nós não podemos, a legislação nossa do Brasil não deixa utilizar. E que bom que não deixa. Né? Essa consciência, na verdade, ela tem que aumentar e não diminuir em prol, de repente, de um consumo até desnecessário. Né? Nós falamos aqui com outros entrevistados, né? Tem que ter uma consciência sobre tudo, né? Sobre o volume que você consome, sobre o estrago que você está fazendo no planeta ao consumir de maneira irresponsável. Né? Então, é uma cadeia de valor que também inclui isso. Né? Nós estamos tentando fazer com que as novas gerações tenham mais consciência do que as mais antigas, né? E isso está no pacote. E a indústria têxtil, ela tem um rótulo de uma indústria muito poluente. Então, eu acho que existem essas legislações, elas são necessárias e a gente tem que incentivar. Né? Então, eu acho que essa nossa conversa, antes de mais nada, né, Leonardo, é sobre incentivo. Né? Não adianta a gente falar, reclamar, que não, vamos incentivar o que é bom. Vamos nos unir. Né? Existem pessoas aí, como você e outras aqui da própria cidade de Americana, que, graças a Deus, têm cérebros, né, cabeças pensantes nessa direção da construção. Né? Então, vamos nos dar as mãos e vamos seguir construindo. Mas fala um pouquinho para a gente dos desafios agora que nós temos aí pela frente. Bom, nós temos um desafio agora dentro do Sinditec, de um trabalho que a gente está começando agora, né, que a gente está fazendo,
é que algumas empresas produtoras de fios texturizados, elas entraram com pedido de reconhecimento de dumping. E isso, para vocês terem uma ideia, isso vai afetar, assim, absurdamente, caso isso seja reconhecido, porque eu vou só explicar o que acontece. Há um tempo atrás, até o ano passado, que foi o que aconteceu, quando se fazia um pedido de reconhecimento de dumping, tudo bem, ele era reconhecido, depois ia a julgamento. A partir do julgamento, e nesse julgamento a gente poderia colocar, e que foi o trabalho que nós fizemos aqui dentro do Sinditec, junto com algumas empresas também que utilizam o fio de poliéster texturizado, de que esse mesmo dumping sendo reconhecido, a taxa de antidumping não fosse aplicada por interesse público, porque isso ia afetar violentamente essas empresas aqui na nossa região e nós teríamos um polo têxtil sofrendo muito com concorrência, porque você imagina, nós já temos problema de importações de produtos acabados. E se a gente aumentar o custo da matéria-prima, nós acabamos com toda a cadeia produtiva. Então, tudo bem, falar que não é legítimo o que eles estão pedindo, seria legítimo, mas seria legítimo se a gente fizesse em toda a cadeia, desde a confecção até... Agora, você pedindo dentro do início da cadeia produtiva nossa, que é o fio, e ter um aumento substancial, né, desse preço do fio, aí sim nós realmente não iríamos concorrer com o produto importado. Então a gente acaba com a cadeia inteira. E agora a legislação nova fala o seguinte, a partir do momento, instantaneamente, foi reconhecido o dumping, aplica-se a taxação, sem julgamento, e leva 2 anos. Então, o trabalho agora é muito sério, porque nós temos que mostrar que não pode ser aplicado isso, porque realmente não existe dumping neste fio. Não é isso que é o problema não está ali. Tá? E eles estão pedindo um aumento, para você ter uma ideia, hoje, uma aplicação de uma taxa de 79 centavos de dólar. Tá, fazer uma conta simples aqui, dá R$ 4,70, 80 centavos mais ou menos por quilo de fio, que isso é algo em torno de 30% de aumento na matéria-prima. Uau! Se isso for aplicado, isso vai afetar, para você ter uma ideia, hoje, as indústrias de denim aqui da nossa região, o polo têxtil de Americana é o maior polo produtor de denim, que é o tecido para jeans. Hoje em dia todo mundo tem jeans com elastano. Não existe praticamente jeans sem elastano. E eles são assim, consumidores absurdos de fio de poliéster texturizado, que é onde vai o elastano, que dá esse stretch, né? Essa flexibilidade e tal no denim. Isso vai afetar violentamente uma indústria que é extremamente verticalizada e uma das mais competitivas do mundo. Vai deixar de ser competitiva por causa dessa brincadeira. Então esse é um trabalho que nós vamos ter que fazer e que, diretamente ou indiretamente, todas as indústrias da nossa região, prestador de serviço, a microdata vai ser afetada, todo mundo vai ser afetado. Quando a gente fala nisso, a gente vai perder competitividade, é um problema muito sério, então nós não podemos deixar isso trabalhar, é um desafio absurdo. Da outra vez a gente tinha tempo para fazer isso, hoje o custo para a gente nos defender disso é muito alto e nós precisamos de que as empresas estejam juntos com a gente, porque senão ela vai pagar muito mais caro depois na hora de comprar um fio. Ela tem que ter essa consciência. Então nós temos que ter um Sinditec forte, nós temos que ter uma união das indústrias, porque nós vamos ter que juntar todo mundo isso e chegar lá em Brasília, e nós vamos ter que ter N viagens para Brasília, porque esse convencimento que eu fiz do crédito otorgado aqui em São Paulo, eu pegava o carro e ia. Brasília, eu tenho que pegar um avião e ir para lá, para Brasília. Os advogados têm que ir, tem toda uma estrutura que vai ter que ir lá. Os empresários vão ter que ir. Então, é uma estrutura que vai ter um custo alto, mas se as indústrias não estiverem fazendo parte do Sinditec, né, como associada,
ou não participarem dessa cotização para que a gente consiga reverter isso, pode ter certeza, isso vai ficar 1000 vezes mais caro do que esse custo para a gente nos defender. Então esse é um dos desafios que nós temos para esse ano. Nós temos muitas coisas. Isso é, assim, a nossa lista, às vezes eu olho assim e eu falo, meu pai de Deus, mais uma, não pode ser. A hora que a gente acha que a gente vai... Tá, não, agora eu vou respirar um pouco. Vem outra, mais uma surpresa. E isso aconteceu no final do ano. No finalzinho do ano, final de dezembro, foi protocolado esse pedido de dumping. Uau! Né? Por isso que eu digo, né? Quem tem informação tem poder. Então, quanto mais empresas se associarem, né, mais força e mais informações relevantes para a própria empresa. Né? E são informações que nós temos o departamento de comunicação do Sinditec, que funciona muito bem, que nós passamos as informações. Agora, o empresário, muitos empresários, são todos, são alguns empresários, eles preferem dar o e-mail dele, não dar o e-mail dele, não dar o WhatsApp dele e dar de algum funcionário da empresa. E isso ele não fica sabendo. São informações extremamente importantes que ele, como empresário, ele tem que estar sabendo. Eles têm que estar acompanhando. Então, outro recado, você, empresário, que faz parte do Sinditec, que está no mailing do Sinditec, pergunte qual é o e-mail que você está recebendo essas informações. Entre em contato com o Sinditec, altere isso, põe o seu e-mail para você estar consciente do que está acontecendo. Porque depois você leva um susto, fala, pô, mas eu pagava R$11 no fio de poliéster, agora estou pagando 15, o que aconteceu? E você não fez nada, e você poderia estar ajudando a você mesmo, empresário. Então, é o momento de você ter consciência que informação hoje é a coisa mais importante que se tem para você tomar suas atitudes e as decisões dentro da sua empresa. Perfeito. Concordamos em gênero, número e grau. E vou falar, a Microdata sofre do mesmo mal, viu? Poxa vida. Às vezes tem uma atualização que é referente à legislação. Nós tivemos um caso de boletos agora, que teve uma mudança, né? E é uma luta, às vezes, para fazer chegar a informação na mão de quem precisa tê-la, né? Olha, adoraria passar o dia aqui, Leonardo, conversando com você. E mais uma vez nós acertamos no convidado, né? Porque é sobre isso, é sobre trazer conteúdo importante para quem está no segmento. E eu queria pedir para você deixar uma mensagem para finalizar esse nosso papo, que foi mais curto, né, do que poderia ter sido, mas que eu acho que já abriu um pouco aí um espaço para a gente falar sobre coisas importantes. Deixa uma mensagem para as pessoas. O podcast, ele é democrático, né? Ele vai desde o funcionário até o dono, até quem está estudando tecnologia, quem está estudando têxtil. Fala com a gente. Então tá ótimo. Eu vou dar 2 recados. Um para você que está começando na vida profissional, para você pensar bem o que você quer da sua vida. Crie um plano de carreira, decida o que você quer, pelo menos tenha uma noção do que você quer, invista naquilo e tenha certeza que o setor têxtil é o setor que vai mais te dar oportunidade de crescer, sem sombra de dúvida, o têxtil e confecção. Então, você, mulher, que hoje está começando ou até nem está começando, já trabalhou e quer trabalhar numa confecção como costureira, entender que a grande maioria das donas das confecções começaram como costureira. A grande maioria dos empresários do setor têxtil começaram também lá de baixo. E é assim, e é perseverança. Esse é o primeiro. E o segundo recado é para você, empresário, entender que realmente tem que estar junto com as entidades. Se você não é da base do Sinditec, se associe ao Sinditêxtil, mas se você é da base do Sinditec, nós vamos estar de braços abertos, se associe, nós precisamos, e você principalmente, você não sabe, mas você precisa. Porque não adianta pensar que o outro vai resolver o seu problema. Porque nós vamos resolver a dor daquele empresário que nós estamos trabalhando junto. A sua dor pode não ser a mesma dor dele. Então,
é muito importante você participar. Nós sempre estamos de portas abertas, o Sinditec, para receber. Tá? Você, empresário, e você entender o seguinte, que é muito importante estar junto com a gente. Olha que conteúdo, hein? Relevante, muito mais do que relevante. Fica com a gente, assiste os podcasts, presta atenção nos cortes. Nós já temos mais podcasts aí que vão sair, vão ser gravados sempre assim. Mais uma vez, Leonardo, toda a nossa gratidão pela sua presença, muito obrigado. E fica o convite aí para, de repente, no futuro próximo, a gente voltar e continuar o papo. Legal. Obrigada.